Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui para trazer uma boa notícia para vocês que têm nos acompanhado aí no nosso canal aqui da Orthoped Learning. Nós vamos liberar na íntegra o curso de impacção do primeiro molar permanente. Esse curso foi um curso que a gente trabalhou no Instagram há um tempo atrás e a gente teve um feedback bem positivo. E é um curso bem visualizado assim na plataforma da Orthoped Learning, já foi disponibilizado na plataforma da academia. E para mim é um curso fundamental para quem faz atendimento clínico odontológico em crianças, clínico geral, ortodontista, odontopediatra. Na verdade, esse conteúdo deveria ser um conteúdo muito esmiuçado na graduação, porque todo dentista deveria saber como conduzir a partir da impacção do primeiro molar. E também porque parte do nosso conteúdo aí da academia está sendo duplicado, enfim, então a gente, ok, isso já está sendo, de certa forma, copiado, vamos disponibilizar aqui para vocês no YouTube, para que pelo menos a gente possa atingir mais pessoas, enfim, a gente possa divulgar o nosso trabalho e que esse conteúdo realmente possa contribuir para a prática clínica de cada um de vocês. Então, essa apresentação é uma apresentação única que vocês vão ver em todas as aulas do curso de impacção. Vocês vão ver que a gente tem ali 7 aulinhas e vocês vão ver essa mesma conversinha aqui apresentando esse curso aqui no YouTube para vocês. Então pode ser que você se depare com a aula 3, 2, 1, 5, enfim, no meio do caminho, volte lá na nossa playlist que vai ter o curso na íntegra para vocês. Vou disponibilizar aqui um cupom de desconto se vocês quiserem conhecer a nossa plataforma da Orthoped Learning. Vou deixar o link aqui para vocês, assim como vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, porque essa é a forma que a gente tem de divulgar o nosso trabalho aqui no YouTube, atingir um maior número de pessoas e continuar trabalhando e desenvolvendo esse conteúdo aqui para vocês. Então, espero que vocês gostem. Se gostarem, curtam o vídeo aí para que também possa atingir um maior número de pessoas. E vejo vocês nas próximas aulas. Até lá! Aqui no canal da Orthoped Learning. Ah, Juliana, mas então, se eu tenho esse curso na íntegra, que é o curso que eu queria assistir, por que eu não acesso lá a plataforma? Por que eu vou acessar a plataforma? Na plataforma a gente tem mais de 30 cursos disponíveis e a plataforma da Orthoped Learning tem a possibilidade de agendar a mentoria que te ajuda no planejamento clínico mensal, mentoria mensal. Então, ela também tem um diferencial, a gente tem roteiro, tem conteúdo, tem bastante conteúdo, mas para quem quer assistir um conteúdo, os videozinhos, as videoaulas de uma forma mais rápida aqui no YouTube, vamos disponibilizar aqui para vocês. E eu decidi disponibilizar os cursos que têm maior impacto na vida clínica do dentista de maneira geral, tá? A gente já disponibilizou o curso de impacção, de primeiro molar, agora esse curso é sobre caninos palatinizados, um curso que é fundamental para todo clínico, odontopediatra e ortodontista que faz o atendimento em crianças. Ele é um conteúdo, é uma conduta terapêutica simples, mas é preciso ter um pouquinho de conhecimento para a gente saber como conduzir e como fazer. Esse curso é um curso teórico e permite muita prática clínica, não tem dispositivos, grandes dispositivos aqui para serem desenvolvidos, mas eu tenho certeza que é um conteúdo que vai ter um impacto muito importante aí na sua cadeira a partir do momento que você conseguir assimilar todas essas ideias. Esse curso de caninos impactados é um curso também que é muito visualizado na plataforma da Orthoped Learning, assim como já foi na plataforma da academia, já foi disponibilizado um tempo atrás. E convido aí vocês que curtirem, gostarem desse vídeo, enfim, que vocês possam se inscrever no nosso canal, porque essa é a forma que a gente tem de divulgar o nosso trabalho, de continuar desenvolvendo esse trabalho aqui para vocês. E posso dizer que, por mais que esse assunto ainda esteja muito mais bem articulado nas graduações de odontologia de maneira geral, mais bem desenvolvido, se a gente fosse falar 10, 20 anos atrás, ninguém falava sobre conduta terapêutica diante de caninos impactados. Hoje em dia, a gente vê esse assunto mais comum, sabe? É muito mais fácil os alunos terem conhecimento, mas ainda chegam casos clínicos,
no consultório, eu sempre me deparo com eles com condutas terapêuticas inadequadas, em que o profissional opta por aguardar, e aí lá na frente a gente tem que fazer um fracionamento de um canino, que pode ser um procedimento clínico muito difícil para o ortodontista, muitas vezes levando aí a comprometimento de outros dentes permanentes. Então, chega de conversinha. Para quem está aqui no YouTube, vai ter um cupom que direciona para o site da Orthoped Learning. Conheçam lá a nossa plataforma. Tem bastante coisa que você vai poder aproveitar aí no seu dia a dia. Um beijo e vamos para a aula. Aqui não vai... Esqueci de falar. Tá, mas tudo bem. Não. Que são várias aulas, né? Tudo bem. Vai no próximo? Pode. Vai. Bom, pessoal, estamos aqui para liberar mais um cursinho aqui no YouTube para vocês. E esse curso que eu vou disponibilizar, dessa vez, é o curso de Desenvolvimento Normal da Oclusão. Por que eu resolvi disponibilizar o curso de Desenvolvimento Normal da Oclusão? Porque esse conteúdo eu acho importantíssimo para qualquer profissional que faça o atendimento clínico infantil odontológico. E eu vejo que há um gap nesse tipo de conhecimento. Não ignorem o desenvolvimento normal. A gente só consegue entender com clareza o que é desvio de normalidade se a gente tem consciência e certeza daquilo que é normal. E isso passa por conhecer o desenvolvimento normal da oclusão a fundo. Então, esse curso traz uma boa noção de como esses dentes vão romper, o porquê, qual a fase, qual a etapa, né? Afinal, quem aí já não se deparou com uma dúvida? Qual dente escolher primeiro? Primeiro molar descido ou segundo? Tenho certeza que muitos ortodontistas não sabem a cronologia de evolução, porque não faz parte da nossa prática clínica quando a gente só faz atendimento em paciente adulto. Então, deem uma revisada nesse curso, deem uma revisada aí no conteúdo de vocês, que esse é um conteúdo da graduação, mas que eu tenho certeza que para o dia a dia ele vai fazer bastante diferença. É um tijolinho que a gente coloca aí na nossa paredezinha de conhecimento e que faz bastante diferença na hora de definir as nossas condutas quando a gente fala em ortodontia ou ortopedia, né? O tratamento interceptivo das maloclusões em crianças de maneira geral. Então, vocês vão ver que esse curso tem 3 aulas, que elas estão liberadas aqui no YouTube, confere lá nossa playlist, vão ter as 3 aulinhas lá liberadas. Essa apresentação é a mesma apresentação que eu estou gravando para as 3 aulas, então pode ser que se você caiu aqui na aula 1, 2 ou 3, você vai ver essa mesma conversinha nas demais aulas, é só para entender esse contexto. Se inscreva no nosso canal para nos ajudar aí a divulgar esse conteúdo e continuar trabalhando aí para que a gente realmente possa trazer diferença na prática clínica de cada um de vocês. Compartilhem, encaminhem para os seus colegas que vocês acham que pode fazer diferença. Vou deixar um QR Code aqui no vídeo para que vocês também possam acessar e conhecer os demais cursos da nossa plataforma, no orthopedlearning.com. E no mais, é isso. Vamos para a aula, porque esse assunto é bem gostosinho e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijo e até lá! Learning. Hoje a gente está aqui para gravar uma atualização do curso de impacção de primeiro molar permanente. Na verdade, essa aulinha aqui, ela traz alguns desfechos, não que a literatura tenha mudado, mas ela vai trazer desfechos diferentes, né, em cada caso clínico. E eu vou trazer para vocês o que me fez conduzir de uma forma ou de outra. Nem todos os casos foram conduzidos por mim, os 2 últimos não, e eu vou mostrar ali para vocês. Mas achei uma aula bem interessante para poder finalizar esse nosso curso de impacção. Para os alunos que não são da Orthoped Learning e estão eventualmente assistindo essas aulas no YouTube, essa aula de impacção é uma aula que a gente fez uma sequência de vídeos no Instagram, a gente teve um feedback bem positivo dos nossos alunos e a gente resolveu liberar para que vocês também possam ter acesso por aqui. Então, os alunos da Orthoped Learning avisem os colegas se gostarem dessa aula, que também para eles entrarem lá no YouTube da Orthoped Learning, ou Juliana P. Andriani, busquem essa aula que vai estar lá também disponível, certo? E o pessoal que está assistindo pelo YouTube e curtir essa aula,
se inscreva aí no canal, que nos ajuda bastante a divulgar esse trabalho, certo? Então vamos lá, vamos conversar sobre os possíveis desfechos da impacção do primeiro molar permanente. Para o pessoal do YouTube, vou deixar aqui também depois um link, um QR Code para acessar o site da Ortoped, porque lá no site da Ortoped nós temos a mentoria mensal que ajuda no planejamento dos casos. Essa mentoria, ela é uma mentoria agendada de 30 minutos comigo. Afinal, aliás, alunos do Ortoped Learning, agendem as mentorias. Nós temos horários disponíveis para isso. Tem aluno que usa muito a mentoria e tem aluno que acaba usando a mentoria uma ou outra vez. Às vezes, a gente não precisa do colega para planejar o caso. A gente já sabe o caminho a conduzir. Mas trocar ideia é meia horinha, um bate-papo de meia horinha é bem positivo. Para mim, pelo menos é. Então, eu sempre aprendo, eu entendo quais são as dúvidas que vocês têm, por onde que a gente pode ir, né? Isso nos ajuda bastante a trabalhar o nosso conteúdo dos cursos aqui na Ortoped, para que você possa se beneficiar de uma forma mais positiva aí desse nosso trabalho. Joia? Então, os alunos da Ortoped agendem as mentorias e os alunos que estão nos assistindo aqui pelo YouTube confiram lá o site da Ortoped para assistir as outras aulas. Joia? Então, vamos lá. Esse primeiro casinho que está aqui, coloca o slide na tela, Samira. Dá para ver a minha tela aí? Apareceu? Joia. Esse casinho aqui é o casinho da Valen, é um casinho que eu já coloquei lá no curso quando a gente fala de dispositivos removíveis para desimpacção, tá? Aqui eu consigo ilustrar algo bem importante em relação à impacção do primeiro molar permanente, que é a dificuldade de higiene, né? Olha como esse molar aqui está coberto de placa, porque a escova não alcança lá. Lá no site da academia tem um curso sobre cuidados com o primeiro molar permanente. Tinha, na verdade, acho que ele caiu da plataforma mês passado, não é isso, Samira? Cuidados com o primeiro molar permanente. De qualquer forma, a gente tem uma lâmina da academia que também vou disponibilizar aí para quem tiver interesse. Tem lá no site da academia. Vou pedir para a Samira disponibilizar isso no banco de imagens da Academia da Odontologia, que é uma forma alternativa para cortar a escova e deixar ela como se fosse uma escova unitufo, deixar somente aquele tufo mais lá na porção, na extremidade da escova, para que a criança consiga inclinar e escovar o dente ali. Claro que a gente, dentista, sabe, mas às vezes explicar isso para os pais não é tão fácil, e essa imagem que está lá disponível na Academia de Odontologia é uma imagem bem bonitinha, bem esquemática, assim, a imagem que veio da caixa guia e que pode auxiliar vocês na forma de orientar os pais nesse tipo de higienização, tá? Mesmo quando o molar está irrompendo, né? Está atingindo o plano oclusal, ele é o dente que tem maior prevalência de cárie, e um dos motivos é justamente essa irrupção que o pai acaba não percebendo que é um molar permanente. Estou falando mais para os ortodontistas, os odontopediatras já são craques nisso. Uma irrupção que às vezes pode ser silenciosa, né? Ele não observa que o dente está irrompendo e a criança acaba ignorando um pouco na escovação, porque grande parte ainda das crianças nessa idade acabam tendo autonomia na escovação, às vezes na escola, pelo menos umas 2 vezes por dia a criança acaba escovando sozinha, tá? Não sei que não deveria ser, mas acaba sendo a realidade. Então é importante orientar essa questão da escova, da higienização do primeiro molar. Mas enfim, vamos voltar para a nossa conversinha, porque é mais interessante, né? Vamos atender ao nosso propósito. Nesse caso aqui, então, foi conduzido com um dispositivo removível. Então, para quem quiser ver a mecânica, o dispositivo, tem que ir lá na aula de dispositivos removíveis entender exatamente o que a gente fez aqui. Colamos um botão e utilizamos uma placa removível com molas. Trouxe esse caso porque uma das grandes perguntas, me coloca aqui na tela, Samira, uma das perguntas mais comuns, assim, e eu percebo uma dificuldade na hora de compreender a conduta terapêutica, é o que fazer com o segundo molar, se não é necessário extrair o segundo molar porque ele tem essa grande reabsorção.
Vou fazer uma pergunta para você, odontopediatra, ou clínico, ou ortodontista. Você precisa extrair um dente que está com uma risólise, porque simplesmente o permanente está vindo e está reabsorvendo ele, e não chegou no momento dele esfoliar? É necessário essa exodontia? Simplesmente porque a risólise desse dente está avançada? Porque o dente permanente, o sucessor, reabsorveu grande parte dele? Você precisa extrair necessariamente? Ou você pode deixar esse dente esfoliar? Você pode deixar esse dente esfoliar. A mesma situação a gente vai levar, a mesma teoria, o mesmo conceito a gente vai trazer para cá, a gente vai extrapolar para essa situação. É um dente permanente reabsorvendo parcialmente um dente tecido. Qual é a diferença clínica? Qual é a diferença? Aqui a gente pode ter uma situação de contato com o meio, quando esse dente corrigir, quando o primeiro molar permanente corrigir, a gente não vai ter na porção cervical, né, com a porção cervical do dente descido, do segundo molar descido, nessa, vamos voltar para o slide na tela aqui, Samira, a gente não vai ter nessa região aqui, não vai estar vedado, né, nessa porção cervical aqui, certo? Então, aqui a gente pode ter uma contaminação, se entrar um alimento ou bactéria, né? Aqui nessa região interproximal, que entre para essa região aqui do dente, a gente pode sim ter um abscesso gengival, por exemplo, ou eventualmente uma lesão endodôntica. Normalmente o abscesso gengival é mais crítico. Nessa situação, vai se caracterizar como uma lesão endopério. Já tem contaminação. Vamos entender dessa forma. Aí sim o dente precisa ser extraído, porque eu não tenho como tratar o canal nessa situação clínica onde eu vou ter uma grande reabsorção. Porém, na ausência de sintomatologia clínica, num dente que ainda se mantém com uma certa sustentação na cavidade bucal, não há necessidade de extraí-lo. A gente falou isso na última aula aqui de desfecho, né? Em relação, tem uma aulinha só sobre isso. A manutenção do segundo molar descido. Eu tô aqui, o que eu quero mostrar para esse caso, para vocês, eu tô aqui para poder ilustrar isso para vocês clinicamente. Aqui tá o caso da Vale antes, na verdade, nessa fase aqui da dentição mista, antes de romper o premolar, nessa fase pós-correção da impacção. Depois, na radiografia aqui no meio, é possível observar a grande reabsorção. Aliás, volta aqui para mim, Samira, vocês vão observar que grande parte das impacções são reversíveis. A gente já falou isso lá na segunda ou terceira aula, não sei, quando a gente fala sobre diagnóstico, prevalência, etiologia e tal. E muitas delas vão ser achados radiográficos. Parem, quem atende criança, certo? Vai saber o que eu estou dizendo. Parem para analisar as radiografias panorâmicas de vocês. E ver como, não, aqui eu acho que é distal. A distal realmente eu não tenho mais. Realmente é que teve uma reabsorção. Eu vou mostrar um casinho para vocês. Tinha um dente completamente rosa, né? Tava completamente, só tinha casquinha de esmalte do segundo molar descido, certo? Então, são achados radiográficos. Porque a reabsorção, a impacção do primeiro molar corrigiu espontaneamente. E aqui a gente observa o quê? O premolar rompendo. Esse molar descido, vocês extraíram, Juliana? Não extraímos, não fizemos nada. Acompanhamos a esfoliação normal desse dente. E esse caso, volta para mim, Samira, teve uma curiosidade bem interessante, uma curiosidade, no mínimo, assim, que gerou uma situação meio angustiante. Clinicamente. A gente foi colocar um elástico de separação nesse dente, porque essa menina depois fez junção. Nesse caso aqui, a gente entrou com um dispositivo removível primeiro, e depois a gente precisou fazer uma expansão rápida da maxila, e a gente colocou um elástico de separação para bandar o primeiro molar. O elástico de separação, simplesmente, quando o paciente chegou, ela ficou um tempinho a mais com o elástico de separação, ela ficou cerca de 15 dias. Quando ela chegou para remover o elástico e fazer a adaptação das bandas, que essa paciente não foi feita no fluxo digital, o dispositivo foi feito ainda da forma convencional, já é um caso bem antigo. Quando ela foi colocar o elástico de separação, o pai, a gente viu que tinha um lado, e nesse lado onde tinha impacção não tinha o elástico. E a gente perguntou pro pai, olha, cadê o elástico, tal? Não tá aqui e tal, e aí não tá, né? A gente sempre pergunta, e o pai falou, não, o elástico tava aí, tudo certo.
Enfim, o elástico foi abduzido entrou naquela reabsorção. A gente sentia ele, eu sentia ele com a sonda, eu colocava a sonda assim, ó, na região cervical, eu senti o elástico de separação ali. Consegui bandar o dente, deu tudo certo. Diante dessa condição clínica, o que a gente faz? Esse elástico foi um elástico da Morelli, é um elástico que eu gosto muito, acho que tem um bom custo-benefício, azulzinho. Ele não é radiopaco, só tem um tipo de elástico que é radiopaco, um tipo de marca. Se eu não me engano, é da América. Eu não tenho certeza, tá? Agora eu já não lembro mais. Não costumo utilizar esse elástico da América, mas American Orthodontics, eu acho que é só o dele que é radiopaco. Como eu também nem tenho radiografia no consultório, na clínica, eu não costumo radiografar, né? Mas o fato é que o elástico na radiografia não aparecia o elástico, não tinha nada. Ela chegou a fazer uma radiografia ali pra gente, vamos ver se é possível avaliar alguma coisa, e realmente não dava para ver nada. Se o elástico estava ali ou não, a gengiva estava bem. O que a gente pensou? Bom, seguinte, se esse elástico ou ele vai ser expulso, certo? Não justificava fazer uma cirurgia, campo aberto, abrir para poder tirar um elástico que estava ali, provavelmente levar a exodontia, né? Ou mesmo uma contaminação desnecessária. O organismo vai expulsar esse elástico, ou vai criar um abscesso e a gente vai ter que extrair o dente. Então, se é para extrair o dente, talvez valha a pena acompanhar um pouco mais e ver o que acontece com esse elástico. Enfim, conclusão. Antes de instalar o disjuntor, fui tentar com a sonda lá sentir o elástico, não senti mais o elástico. E acredito que o elástico tenha sido expulso de alguma forma, às vezes até clinicamente, ou talvez eu estivesse sentindo o elástico com a sonda e ele não estava ali, né? Ou só um pedacinho dele, enfim, o elástico sumiu. E fez a disjunção, tudo certo, e o dente continuou lá até o seu período normal de esfoliação, tá? E o premolar veio bem bonitinho, sem problema nenhum. Slide na tela de novo, Samira. Vamos para o próximo caso. Esse caso é só para ilustrar para vocês esse achado radiográfico da impacção do primeiro molar permanente. Aqui nessa imagem à esquerda não dá para ver muito, mas esse dente está um pouco rosinha. Olha o tamanho da reabsorção no segundo molar descido. Essa paciente está com 8 anos de idade nessa radiografia, nessa imagem aqui, 8 anos de idade. Nesse caso, também tem uma... Me aumenta um pouquinho aí na tela, Samira, mas deixa a imagem aí para o pessoal poder acompanhar. Também tem uma curiosidade. Esse foi o caso que a gente fez, um achado radiográfico. Eu conversei com a mãe, falei, olha, Silvia, isso acontece, tal, teve impacção, teve um histórico, olha como o dente não tem raiz. A gente explica tudo certinho, tudo. A Carla tem uma frase que eu não sei exatamente como é, mas ela costuma dizer que tudo que não é explicado antes para os pais passa a ser desculpa, algo do tipo, né? E tudo que foi orientado previamente passa a ser condição clínica, né? Porque aí tu orientou, tu explicou o que poderia acontecer, o pai já está esperando um possível desfecho, e aí tu vai te dizer, deu certo, não deu certo. E essa paciente iria fazer também uma expansão rápida da maxila. A gente colocou o elástico de separação. Quando eu coloquei o elástico de separação, ela voltou, o dente estava mole. Esse dente não tinha mobilidade nenhuma com essa radiografia que está aqui. E o dente estava muito mole. Diante dessa situação, eu iria bandar. Dá para fazer disjunção com essa reabsorção? Dá para fazer, tudo certo. Vai bandei o primeiro molar permanente. O que eu fiz? Aliviei esse segundo molar descido, não colei nada de resina nele. Normalmente eu colo 1 ou 2 pontos com resina. Quem não viu ainda o curso de expansão da maxila, expansão rápida da maxila, também fala um pouquinho de expansão lenta. É um curso que tem mais de 8 horas, é um curso que está bem completo. Para quem não faz expansão e atende criança, eu tenho certeza que esse curso vai mudar a rotina clínica de vocês. Então, acho que vale super a pena. Tá lá no módulo 5 da Orthoped Learning, quem está assistindo por módulos, dá uma conferida lá e logo, logo vai estar disponível grande parte desse conteúdo também para os assinantes do YouTube em breve aqui na plataforma. Mas, de qualquer forma, pessoal da Orthoped,
confere esse curso porque vale a pena, tá? É um curso que eu me dediquei muito para fazer, então realmente eu entreguei tudo, toda a minha experiência ao longo desses 20 anos. Enfim, quando a gente faz a gente banda o primeiro molar permanente, eu colei aqui no primeiro molar descido e eu não deixei o fio, o segmento de fio que vai tanto pela vestibular quanto pela palatina, não deixei nem encostar no segundo molar. Deixei o segundo molar livre, totalmente livre, para não incidir nenhuma força do aparelho disjuntor. Ah, Juliana, mas aí não corre o risco dele ficar mole? Corre, mas a disjunção, teoricamente, expansão rápida, eu estou buscando uma abertura maior da sutura palatina, mais movimento esquelético e menos movimento dentário. Então, eu não quero ter movimento dentário, eu não vou nem apoiar nesse dente. Vai abrir e não vai encostar nesse dente. Se eu tiver abertura de sutura, eu não preciso empurrar esse dente, os outros vão estar sendo empurrados, certo? Então, aqui, essa paciente fez a expansão, tudo certo. O dente, aqui, essa fotinho clínica aqui já é pós-expansão rápida, ó. Dá pra ver que ficou um pouco de resina aqui no primeiro molar descido nessa foto, certo? Às vezes eu não consigo remover toda a resina, por questão de tempo clínico. Às vezes eu tiro o disjuntor, higienizo, né? Faço a remoção da resina bruta e depois marco um retorno e às vezes removo o restinho, às vezes até em 30 dias. Próximo caso. Aqui um outro caso de impacção que traz um desfecho diferente, que acabou implicando na exo. Pensem um pouquinho aqui, ó, nessa fotinha. Essa fotinha aqui, oclusal, ela é de mais ou menos 3 anos ou 4 anos pós a primeira foto. Eu gosto muito dessa imagem da impacção aqui, do primeiro molar, essa foto inicial. Nessa segunda foto, o que a gente consegue ver? Que eu não tenho o segundo premolar. Joia? Essa foto clínica foi prévia ao tratamento ortodôntico corretivo. Eu já tinha conduzido a exodontia dos 2 molares descidos, do 55 e do 65, que tinha impacção bilateral, 20% dos casos de impacção são bilaterais, e tinha encaminhado já para a exo do premolar. Eu extraí os premolares, encaminhei para a exodontia dos premolares antes mesmo desses dentes se romperem. Quando o procedimento cirúrgico foi fácil, mas esse dente ainda tinha uma pequena porção radicular. Extraí o segundo pré e resolvi. Por que eu extraí o segundo pré e não o primeiro? Dependendo da situação clínica, a gente define entre o segundo e o primeiro, mas aqui, como o primeiro já estava bem posicionado, a minha opção foi extrair o segundo, que eu não saberia como iria vir, que era um dente que provavelmente viria mais para o palatino, e o procedimento cirúrgico não estava mais complexo do que remover o primeiro pré. E quando a gente fala em ortodontia corretiva, normalmente a gente opta por remover o dente mais próximo ao problema. E aqui o problema era a mesialização do primeiro molar, né? Que eu ia precisar que ele mesializasse um pouquinho mais e optei por esse desfecho. Quantos casos eu conduzo para exodontia? Pouquíssimos nessa situação clínica. Mas quando eu tenho uma perda de espaço mais que 5, 6 milímetros no arco como um todo, eu tenho que pensar que a exodontia pode ser uma possibilidade terapêutica, sim, com menor custo biológico e menor custo financeiro. Isso tem que ser ponderado com os pais. Tem situações que eu apresento isso para os pais. Olha, a primeira opção é exodontia. Não quer fazer exodontia? Nós vamos ter uma opção B, que pode demorar mais tempo, pode demorar, né? Pode implicar em outros fatores. E aí os pais, em comum acordo, vão definir o desfecho. Eu gosto de compartilhar essa decisão com os pais, mas eu gosto de trazer a minha opinião diante daquele caso clínico. A minha indicação, olha, isso para mim é o que vai funcionar melhor. Ah, mas eu não quero, não sei o quê. Não é que pode ser dar certo por aqui ou por aqui. Por aqui dá certo, por aqui eu não sei. Antes que vocês parem para pensar, se questionem por que eu não fiz a desimpacção nesse caso, eu tentei. Essa paciente também teve uma historinha interessante. E, na verdade, a nossa prática clínica é isso, né? Ela, apesar de a gente tentar apresentar na ortopede um desfecho linear, assim, um fluxograma apresentando a solução, né? Qual é a forma mais resolutiva, nem sempre a gente vai ter a característica individual. Então, nem sempre a gente vai conseguir conduzir exatamente com aquela linearidade. Muitas vezes a gente vai ter que definir outras condutas baseado na característica clínica ou na resposta daquele paciente.
Esse paciente eu tentei desimpactar com dispositivo removível, não deu certo, não colaborou. Tentei com dispositivo fixo, também não deu certo. É difícil acesso, eu não conseguia, inflamou na vestibular, que tinha um bracinho assim que ia para o vestibular, não teve boa resposta, a paciente era dificílimo de higiene, dava sempre intercorrência, comia qualquer coisa, soltava a banda do dispositivo fixo, também não tive sucesso. E foi aí, nesse meio tempo, um dos dentes também abscedou, eu tive que encaminhar para a exodontia. E aí, quando a gente tenta distalizar um dente que já teve, né, que teve abscesso no segundo molar descido, teve que extrair esse dente. O primeiro molar, a altura de coroa clínica é muito pequena, é difícil instalar um dispositivo ali, não tem suporte, não tem apoio. Então, numa boquinha que abria, assim, um tico, era difícil acessar. Qualquer dispositivo que eu colocava ali, a mola escapava, ele não conseguia uma boa estabilidade. Então, estou falando aqui, misturando as histórias de um lado e de outro. Então, tive muita dificuldade nesse caso, e ela acabou perdendo espaço, porque nessa tentativa, e um dos lados o dente não estava ali, nessa tentativa de desimpactar, o dente mesializou e mesializou bastante, e aí a nossa conduta foi ok, coloquei um mantenedor de espaço para segurar um pouquinho do que ela tinha, mas lá na frente a melhor alternativa foi a exodontia, tá? Então, a gente conduz para desimpacção, essa sempre é a minha alternativa número 1, mas diante do insucesso que isso pode acontecer, isso vai acontecer, talvez, nesse caso de impacção, talvez 5% dos casos, ou 10%, você não vai conseguir desimpactar por algum motivo desses que a gente citou, ou por abscesso, ou por dificuldade de utilizar o dispositivo, enfim. E aí acaba implicando na exo segundo molar descido. Nem sempre o mantenedor de espaço fica viável. O paciente mantém, ela voltou 1 ano depois, já estava sem mantenedor. Quando ela voltou, depois dos acompanhamentos, né? Não veio na consulta de controle, e aí tu perde o espaço e a gente busca uma outra alternativa, tá? Outro caso clínico aqui, que eu trouxe para vocês. Aqui também uma impacção bilateral. Nesse caso aqui, eu só trouxe um lado para mostrar para vocês um dispositivo fixo preso em outro dispositivo. Aqui ela estava com um arco transpalatino, não dá para ver ele todo aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Ela estava com um arquinho transpalatino aqui, certo? Até coloquei ele aqui, colei um pouquinho no segundo molar, primeiro molarzinho descido, porque eu queria uma leve, trabalhar a formabilidade do arco. Trabalhei o dispositivo, o braço por vestibular e o botão aqui para poder trabalhar essa desimpacção. Do outro lado, ela acabou perdendo o segundo molar descido, que também gerou uma situação bem complicada por abscesso, tá? E gerou uma situação bem complicada, porque o primeiro molar permanente mesializa e muito. Vai 2, 3 milímetros que tu perde nessa situação clínica. Ó, então, de um lado, eu consegui desimpactar com esse dispositivo. Ó, aqui ainda tem um pouquinho de resina. Depois ela fez junção também. Ó, olha a situação clínica aqui. Do outro, ela teve o abscesso e eu coloquei o mantenedor de espaço. Aqui tinha um mantenedor. Porque essa situação aqui foi quando eu fui instalar o disjuntor. Então, desimpactamos primeiro, depois a gente foi instalar o disjuntor. Juliana, dá para fazer junto? Dá. Vou mostrar um caso para vocês aqui da Carol, que é uma aluna nossa, que desimpactou junto, e eu sempre oriento a fazer. Primeiro a desimpacção, depois o disjuntor. Essa paciente tinha um pouquinho de dificuldade de manejo, e eu optei por desimpactar primeiro, deixar ela crescer um pouquinho mais, aqui uns 6, 7 meses, e sentindo, né? Para poder fazer o disjuntor. Então, aqui eu tirei o mantenedor, porque eu iria fazer o disjuntor, e o disjuntor iria manter esse espaço. E depois distalizar, foi isso que eu fiz. E tudo certo. Ó, esse aqui é o caso da Carol. Esse caso da Carol, ela fez com disjuntor e aqui tava com gancho para máscara de protração. Esse caso ficou bem bonitinho, mas ele ilustra uma situação clínica aqui um pouquinho diferente. Esse dente, se vocês observarem, não dá para ver bem aqui, já dá para entender, ó. Consegue observar como 16 e 26 estavam bem inclinados para mesial? Então, isso é bem comum. Ele fica rotacionado, né? No sentido anti-horário, e aí aquela cúspide mesial é que fica impactada no segundo molar. Por isso, diante dessa característica clínica, a alça que ela fez a desimpacção, ela veio puxando por vestibular. Esse foi um caso que a gente discutiu na mentoria, e
E eu conversei com ela, falei, pô, Carol, por que tu não traz esse botão por vestibular? Porque daí tu já corrige esse giro do primeiro molar permanente. Porque a minha orientação para os alunos é sempre cola onde der o botão. Porque é onde tu vai conseguir fazer. Tu vai só distalizar um pouquinho, tu vai distalizar 1,5, 2 milímetros, tá? E o que eu queria mostrar para vocês nesse caso, ela acabou um lado foi bem sucedido, do outro faltou um pouquinho, ó. Olha ali o segundo molar praticamente voando na radiografia. Não tem problema, ela vai manter. Vai tentar manter. Aqui, ó, ela colocou o disjuntor apoiado no segundo molar descido. Prendeu nos outros dentes de ancoragem. Eu falei, ok, mantém o segundo molar descido como dente de ancoragem. Se perder, perdeu. Avisa a mãe antes, faz o que tem que fazer. Mas quando a gente fala expansão rápida, abertura da sutura palatina mediana, eu busco maior resposta esquelética, menor movimento dentário, como a gente já falou anteriormente. E principalmente em criança dessa idade, é fácil abrir a sutura. Então, a incidência, a força direcionada a esse dente não é tão significativa a ponto de esfoliá-lo. E aí aqui ainda ficou um pouquinho impactado, ó. Aqui, conversei com a Carol. Carol, vamos colocar um elástico de separação. Aqui ela conseguiu colocar um elástico de separação e desimpactar esse primeiro molar permanente. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a forma do segundo molar descido aqui, ó. Olha como essa anatomia é diferente. Tá vendo? Esse lado aqui ela conseguiu desimpactar, distalizar melhor. Esse aqui que tem essa porção distal mais gordinha aqui, ó, ela teve mais dificuldade. Então, observem como a impactação do primeiro molar, isso a gente já conversou lá atrás, não é necessariamente falta de espaço. Não adianta fazer o disjuntor porque o primeiro molar está impactado. Não tem nada a ver. Nessa série que eu fiz ali no Instagram, eu bati muito em cima dessa tecla. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode ter falta de espaço e pode não ter. Normalmente, impactação de primeiro molar é desvio de rota. Joia? Pode ter falta de espaço, a literatura já traz isso, né? Sim, mas não necessariamente é a origem do problema. Pode ser a anatomia do segundo molar descido, a anatomia do primeiro molar descido, do primeiro molar permanente, a posição do primeiro molar permanente, distúrbio eruptivo, enfim, tá lá na aula de etiologia. Voltem lá para assistir essa aula. Joia? Quis mostrar para vocês aqui uma característica clássica aí, uma imagem clássica de alteração da anatomia do segundo molar descido, contribuindo para a impactação do primeiro molar permanente. E esse último caso aqui é um casinho que foi enviado pela Carla. Ela me mandou esse caso e ela fez slice no primeiro molar permanente. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui, é um vídeo. Deixa eu ver se eu só consigo rodar o vídeo aqui para vocês. Opa! Ó, tá vendo ali? Ela fez um stripping, um slice no segundo molar descido. Vamos ver o outro lado, se ela consegue. Opa. Vou... Aqui. A gente faz, deixa de molho de um dia pro outro no... né? Tá conversando aí sobre molho de alguma coisa. Esse vídeo que ela me mandou. Deve ser para tirar mancha. Deixa molho de um dia pro outro, alguma coisa assim. Joia. Deu para observar como esse desfecho, eu quis trazer, um dos maiores motivos para eu montar essa aula foi justamente trazer esse casinho aqui para vocês. A Carla, pode trazer para mim, Samira. A Carla postou esse caso e queria que vocês parassem um pouquinho para refletir em relação a esse desfecho da Carla. Primeiro, fazer esse desgaste não é fácil. Eu posso dizer para vocês, assim, com muita categoria, assim, naquilo que eu tô falando. Não é fácil. Eu tenho 20 anos de prática clínica, não tô querendo dizer que é mais ou menos, mas, assim, atendo muita criança. Foram, sei lá, quantos disjuntores que eu já coloquei na vida, ou mesmo, né, quantos dispositivos. Não tenho a mesma habilidade de manejo do odontopediatra, no sentido de conduta, mas mesmo para uma pessoa experiente, fazer esse desgaste sem lesionar o primeiro molar permanente, eu falei para a Carla, tá de parabéns, porque não é fácil, não é fácil. Já fiz stripping em segundo molar descido e é comum ficar inclinado, assim, a broca não conseguir chegar lá, tem que ser uma broca específica, que tem uma ponta que não seja ativa, né, uma broca bem fininha,
que tu consiga remover essa distal com precisão. O paciente tem que ter uma boa abertura de boca. Então, eu não oriento, não sugiro, né? Não oriento que os alunos façam esse desgaste de maneira geral. Esse é um ponto. Então, é uma dificuldade clínica importante. Segundo ponto, quando ele está impactado, ele normalmente está girado para mesial e ele, a própria impacção, ocasionou uma perda de espaço no arco. Não quer dizer que a falta de espaço ocasionou a impacção. Quer dizer que a impacção gera uma perda de espaço no arco. É uma consequência, porque o dente está mais inclinado para mesial, isso gera uma perda de espaço no arco, e ele está rotacionado normalmente para mesial, no sentido anti-horário. Então, isso implica em perda de espaço no arco. Por isso que nessa situação, a conta terapêutica normalmente é distalizar o primeiro molar. Quando a gente faz o stripping, nesse caso aqui, como ela fez o desgaste, o stripping, ela não permitiu que esse primeiro molar distalizasse. Ela manteve o primeiro molar com uma mesializada, com um pouquinho mais mesial, mantendo a perda de espaço. Ok. Ah, Juliana, então isso é muito ruim. Calma, vamos raciocinar e pensar em todo o desfecho do caso. Para permitir a erupção do primeiro molar, é bem positivo. Segundo, nós normalmente temos o leeway space. O primeiro molar mesializa no desenvolvimento normal da oclusão cerca de 0,7 milímetros de cada lado. Vamos considerar 1 milímetro. A impacção normalmente vai comprometer aí 1 milímetro, 1,5 milímetro de mesialização. Então, mesmo ela fazendo desgaste, isso vai depender de cada caso, mas mesmo ela fazendo desgaste, imagino que ela deve ter perdido aqui 1 milímetro, talvez um lado menos, outro mais. 1 milímetro de espaço no arco, o que clinicamente pode não ser significativo. Certo? Então, quero trazer a alternativa de desgaste para a gente poder pensar um pouquinho fora da caixa, entender que não necessariamente a perda de espaço nessa situação clínica foi importante para esse paciente, pode não ter sido. Ela agora, com o dente rompendo, é fácil também distalizar ele um pouquinho depois em ortodontia com extrator bucal, com qualquer dispositivo de distalização, a gente está falando em 0,7, 0,8 milímetros aí de cada lado. Então, a gente tem que avaliar todo o contexto, tá? Mas eu quero que vocês parem para pensar no desfecho, pensando, se eu fizer isso, para onde que eu vou? Se eu fizer aquilo, para onde que, né? Para onde que se vai? Pode ser que aqui clinicamente tenha sido a alternativa mais fácil, ou mesmo um elástico de separação poderia ter contribuído nesse caso. Joia? Acho que agora deu para fechar aí esse nosso curso de impacção, ilustrando um pouquinho mais e trazendo um pouquinho mais a impacção para o nosso dia a dia clínico. Eu tenho certeza que depois de assistir esse curso, vocês vão ver, né, nos pacientes de vocês, muito mais impacções do que antes. Muitas vezes reversíveis e muitas vezes porque passaram despercebido clinicamente. Quando você se deparou com elas, o paciente já estava perdendo o segundo molar descido. Espero que te ajude realmente na prática clínica, como também contribuiu muito para a minha montar esse curso para vocês. Um grande beijo e vejo vocês no próximo curso. Vejo por aí. Até mais.